Brasileiro de 51 anos morre após colapso parcial de casa onde trabalhava em Massachusetts. Carioca condenado por estupro que estava escondido nos Estados Unidos é preso e deportado. Entra em vigor no Texas a lei que autoriza policiais a prender e deportar imigrantes sem status. Rio atmosférico que causou inundações na Califórnia se move para outras partes do país. E tem reportagens sobre o poder e o sucesso do brasileiríssimo açaí aqui nos Estados Unidos. Além de serem o maior comprador internacional, os Estados Unidos são também responsáveis pelo lançamento do maior número de produtos com açaí como matéria-prima, com cerca de 30% do total. Olá, muito boa noite. Boa noite. Um brasileiro de 51 anos, trabalhador da construção civil, morreu após o desabamento da fundação de uma casa em Massachusetts. Gerseir Osvaldo Faria era mineiro de Alvarenga e estava morando aqui nos Estados Unidos há 7 meses. A polícia do estado de Massachusetts e do condado de Plymouth estão investigando o caso em conjunto. Até agora, se sabe que parte da fundação de concreto dessa casa desabou quando trabalhadores faziam a impermeabilização do porão. O brasileiro foi o único que ficou preso nos escombros. Equipes de emergência foram acionadas para resgatá-lo. Every day, call for your family, your daughter, your wife, every day. Mas apesar dos esforços dos bombeiros, não foi possível tirar o brasileiro com vida dos escombros. O corpo dele só foi encontrado horas depois do acidente, como contou o irmão dele à imprensa local. Your heart is broken, everybody. Gerseir Osvaldo Faria tinha 51 anos e deixa 2 filhos. Ele é natural de Alvarenga, em Minas Gerais, e havia migrado para os Estados Unidos há 7 meses. We stabilized the house. O incidente de ontem também está sendo investigado pela Administração de Segurança de Massachusetts, que quer descobrir se havia irregularidades na obra. O setor de remoções da imigração anunciou que deportou dos Estados Unidos um brasileiro que era foragido da Justiça do Rio de Janeiro. O criminoso estava vivendo no estado de New Jersey e foi encontrado na cidade de Eatontown, onde ele estava escondido após ser condenado por estupro e cárcere privado. Segundo as autoridades norte-americanas, Thales Mendes Ribeiro entrou de forma ilegal nos Estados Unidos pela fronteira do México com a Califórnia em 2021. Na época, ele foi detido perto de San Isidro, mas solto após assinar um termo garantindo que compareceria às audiências de pedido de asilo. Mas o brasileiro não cumpriu o combinado com a Justiça de Imigração norte-americana. Desde que foi encontrado pela polícia em dezembro do ano passado, Thales ficou detido em New Jersey e depois foi transferido para uma prisão do ICE na Filadélfia. As autoridades já confirmaram sua deportação. No Brasil, a Polícia Federal fez o encaminhamento dele para a penitenciária, onde vai cumprir a pena estipulada pelos crimes que cometeu. No Texas, entrou em vigor a polêmica Lei SB4, considerada uma das mais duras e restritivas contra os indocumentados. A partir de agora, qualquer pessoa sem status que estiver pelo Estado vai poder ser presa, deportada por policiais sem qualquer processo judicial. A lei tinha sido aprovada pelo Legislativo Estadual em novembro do ano passado. Em dezembro, o governador Greg Abbott sancionou a medida e ontem parte da SB4 entrou em vigor no Texas. A partir de agora, os imigrantes que entrarem ou forem pegos tentando entrar no território americano poderão ser presos por qualquer oficial estadual. A lei ainda permite que os agentes prendam pessoas suspeitas de serem indocumentadas que estiverem andando nas ruas ou que estiverem acolhidas em escolas, hospitais e até centros religiosos. A medida também autoriza que tribunais estaduais ordenem a expulsão de pessoas sem processo judicial no Texas ou a prisão de 10 anos para aqueles que se recusarem a deixar os Estados Unidos. Os imigrantes que forem reincidentes podem ser condenados a 20 anos de prisão. Greg Abbott disse que a nova lei deve reduzir entre 50% e 75% as travessias ilegais na fronteira sul pelo estado do Texas.
Depois que ontem o Senado barrou o pacote do governo Biden, que incluía soluções para a crise de imigração, o presidente analisa medidas executivas para travar o caos na fronteira sul. É um plano B da Casa Branca para tentar reduzir o número de travessias ilegais de imigrantes, que tem atingido níveis recordes desde o começo do ano passado. Depois de ontem, quando os republicanos no Senado bloquearam o projeto de lei bipartidário sobre fronteiras, a aprovação de uma nova legislação sobre imigração parece ser improvável de passar no Congresso Nacional. Com isso, agora a administração Biden planeja implementar medidas executivas para impedir a imigração ilegal através da fronteira sul. Assim, com a força da lei, Biden tomaria decisões de forma unilateral, ou seja, sem a participação do Poder Legislativo. Apesar de nenhum detalhe dessas medidas provisórias ter sido divulgado, muitos senadores e deputados já se disseram incomodados com essa possibilidade. De acordo com fontes do governo, esse plano de Biden já vem sendo estudado há meses. É que desde o ano passado a Casa Branca tenta um acordo sobre a crise de imigração com o Congresso, mas sem muito sucesso. Enquanto isso, o número de travessias ilegais batia recordes na fronteira sul. A administração Biden já tomou várias medidas unilaterais para tentar conter o fluxo de imigrantes. Em maio, por exemplo, quando as restrições da Covid-19 na fronteira estavam programadas para acabar, a Casa Branca introduziu novas restrições, sem passar pelo Congresso, que facilitaram a deportação de ilegais. Pressionado pelas mudanças solicitadas pelo Congresso e pelo Senado, e mais importante, pressionado pela opinião pública em um ano de reeleição, é de se esperar que Biden esteja implementando ou correndo para implementar medidas que vão mudar completamente a maneira como imigrantes entram nos Estados Unidos, principalmente os que solicitam asilo pela fronteira. É bem possível que, perante a morte no Congresso e no Senado desse projeto de lei que foi apresentado, a gente veja medidas executivas que visam limitar, ou que visarão limitar o acesso de imigrantes, inclusive brasileiros, aos Estados Unidos solicitando asilo, com processos muito mais rápidos e com muito mais resultados negativos. No próximo bloco, moradora da Geórgia entra em trabalho de parto e tem bebê decapitado por brutalidade médica. E a gente te explica como e por que um homem escalou sem qualquer segurança a esfera recém-inaugurada em Las Vegas. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. Em Las Vegas, Nevada, um influenciador escalou a Esfera, aquela famosa arena tecnológica feita de painéis de LED, para defender mulheres grávidas vulneráveis. O Homem-Aranha Pró-Vida, como ele é conhecido nas redes sociais, subiu 110 metros de altura sem nenhum equipamento de segurança e acabou preso. Toda a escalada foi gravada pelo próprio influenciador e postada no Instagram. Mason Deschamps acabou chamando a atenção de pessoas que passavam pelo local e também da polícia. Ele subiu 110 metros de altura da esfera do lado de fora, sem nenhum tipo de equipamento de segurança. No topo, ele gravou uma mensagem de que o objetivo de escalar a famosa redoma de LEDs era para arrecadar fundos e ajudar mulheres vulneráveis grávidas. A aventura terminou com o alpinista sendo preso. Mason tem um histórico de escalar prédios para protestar ou arrecadar fundos para diferentes causas. Na Geórgia, um jovem casal passou pelo inimaginável durante o parto do primeiro filho. É que o bebê morreu após ser decapitado em um absurdo caso de violência obstétrica. Enquanto enfrentam a dor da perda, os pais se empenham para que o hospital seja responsabilizado por esse crime terrível. Nesta semana, legistas confirmaram que o caso é considerado um homicídio. O jovem casal finalmente começa a ter algumas respostas quase 7 meses depois de entrar em trabalho de parto e perder o filho. This is one of the most sad, egregious and horrific situations that I've ever seen. O legista médico do condado de Clayton, na Geórgia, acaba de determinar que a forma de morte do bebê foi um homicídio.
O caso ainda está sob investigação, mas já é possível afirmar que no parto o bebê sofreu uma fratura e deslocamento da coluna superior e da medula espinhal no pescoço, certamente pela forma como alguém do hospital tentou tirar o bebê à força do ventre da mãe. O advogado da família diz que tudo aconteceu no dia 9 de julho do ano passado, quando Jessica Ross estava há 10 horas em trabalho de parto no Southern Regional Medical Center em Riverdale. Então surgiram algumas complicações e a médica teria sido negligente ao não solicitar os procedimentos de emergência adequados e apenas usar a força excessiva para puxar o bebê pela cabeça e pescoço. Mesmo assim, o bebê continuou dentro da mãe e foi iniciada uma cesárea já na manhã seguinte. E então, segundo o advogado, foi isso o que aconteceu. Os pés saíram, o corpo saiu e não havia cabeça. The healthcare providers at Southern Regional Hospital, after this horrific incident, tried to hide what actually happened, and they also did not report the death to the authorities of Clayton County. O IML local disse que só descobriu da morte do bebê 3 dias depois, quando a funerária contratada pela família entrou em contato. Então começou uma investigação. I just want justice for my baby boy. I'm hurt. I'm hurt bad. She hurt me. She took my baby. She did it again. She didn't show no remorse. Jessica pede que as enfermeiras que estavam presentes no parto procurem a família para fazer justiça. We just want justice for our son. They lied to us. They ain't let us touch him. O pai do bebê disse que no hospital a equipe mentiu para eles, tentou encobrir o crime e não os deixou ver a criança ou entender o que pudesse ter acontecido. O Departamento de Justiça condenou o First National Bank por discriminação na Carolina do Norte. O banco vai ser obrigado a pagar indenização milionária para negros e também para os latinos. Durante 4 anos, a agência se recusou a dar empréstimos para essas minorias étnicas. A instituição financeira ainda fechou as unidades que possuía em bairros onde latinos e negros eram a maioria. O First National Bank vai ter que pagar, então, 13 milhões e meio de dólares a um fundo que vai subsidiar empréstimos exatamente para esses grupos. A ação é resultado da iniciativa criada pelo Departamento Americano de Justiça contra a discriminação no setor financeiro. Desde 2021, 13 denúncias contra bancos já foram investigadas e julgadas aqui nos Estados Unidos. Depois do intervalo, funcionários do Departamento de Habitação de Nova York são acusados de suborno e extorsão usando o nome da cidade. E tem todos os detalhes do debate que começou hoje na Suprema Corte para decidir se Donald Trump pode ser banido de concorrer nas eleições. Escândalo de corrupção em Nova York. Funcionários que trabalhavam no Departamento de Habitação da cidade recebiam altas quantias de dinheiro para facilitar contratos e obras. Esse esquema durou mais de 10 anos e só foi descoberto depois que uma investigação federal foi aberta para apurar irregularidades no setor. A Carolina Camargo mostra pra gente que os agentes encontraram muito mais do que esperavam. Pelo menos 70 funcionários do Departamento de Habitação de New York foram presos. Eles comandavam um esquema engenhoso de suborno para beneficiar empreiteiras em licitações públicas. O grupo cobrava das empresas valores que podiam chegar a 2 milhões de dólares e, em troca, fornecia contratos para obras, construções e reparos em mais de 100 edifícios sob os cuidados do órgão. Todos os funcionários envolvidos foram presos e vão responder pelo caso na Justiça. Esse foi o maior caso de suborno e corrupção já registrado pelo Departamento Americano de Justiça. Essa cultura de corrupção neste setor termina hoje, afirmou o procurador Damian Williams na coletiva de imprensa. O Departamento de Habitação de New York, conhecido pela sigla NYCHA, foi criado em 1935 para fornecer moradias acessíveis a famílias carentes. Em quase 90 anos, beneficiou 520 mil pessoas. O escândalo surpreendeu moradores, autoridades e políticos. Muitas vezes, para liberar alguma construção, cria-se uma dificuldade para vender facilidade, ou seja, dificulta-se ali aquele registro daquele projeto para receber
propina. Foi o que descobriu aí o Departamento de Polícia e agora, sem dúvida nenhuma, aqueles que foram corrompidos já estão sendo punidos e processados, e tem que punir também, com certeza vai acontecer, aqueles que corromperam, porque a corrupção tem dois lados: aquele que recebe, que esses já estão sendo perseguidos e punidos, e aquele que paga, que vai ter um benefício contra a lei em virtude aí do que pagou. Um novo estudo apontou um dado preocupante para o governo norte-americano em relação ao futuro do país. Na próxima década, a dívida pública dos Estados Unidos vai estar em torno de 54 trilhões de dólares. Um levantamento do Escritório de Orçamento do Congresso fez a revelação chocante sobre o futuro para os políticos que já reclamam do atual valor do déficit federal, que está em torno de 34 bilhões de dólares. Em 2034, a dívida vai chegar a 54 trilhões de dólares. E a principal razão para esse aumento da diferença entre receita e despesa é o envelhecimento da população e o aumento dos custos federais com saúde e seguro social. Os especialistas destacam ainda que, a partir do próximo ano, os custos dos juros em relação à economia global vão ser os maiores dos últimos 80 anos e apontam que a dívida norte-americana está seguindo fora de controle. Por isso, deve-se esperar muito mais discussões no Congresso quando o tema for subir o teto da dívida pública. Nos últimos anos, esse assunto virou arma política entre democratas e republicanos para conseguir vantagens partidárias. A Suprema Corte dos Estados Unidos começou a debater hoje se o ex-presidente Donald Trump deve ter a candidatura anulada para as próximas eleições em novembro. Os juízes analisam se o candidato favorito dos republicanos deve ser mantido fora da votação por causa do seu papel na insurreição de 6 de janeiro de 2021, quando ele não aceitou a derrota contra Joe Biden. Se concluírem que Trump teve um papel ativo no ataque ao Capitólio, ele teria violado um artigo da 14ª emenda da Constituição norte-americana, aprovada após a Guerra Civil, e por isso não poderia ser eleito. O processo chegou à Suprema Corte porque os advogados do ex-presidente recorreram de uma decisão da Justiça do Estado do Colorado, que em dezembro determinou que Trump não poderia concorrer naquele estado. Hoje, os juízes estão ouvindo os argumentos do caso. Ainda não há uma previsão de quando uma decisão será tomada. Lembrando que 3 dos 9 juízes do Tribunal Superior foram nomeados por Trump na sua última gestão. Mudando de assunto, no Oriente Médio teve início uma nova rodada de negociações para um cessar-fogo. Egito, Catar e Estados Unidos estão tentando intermediar uma trégua entre Israel e o Hamas. Enquanto isso, no campo de guerra, Israel mantém o ritmo de bombardeios diários na faixa de Gaza e agora também na fronteira com o Líbano. Os últimos detalhes do conflito você acompanha agora com a enviada especial da Record a Tel Aviv, Patrícia Nielsen. Os conflitos se escalam na fronteira de Israel com o Líbano. Depois de confirmar 3 soldados feridos em ataques do Hezbollah, Israel respondeu com ataques aéreos a edifícios e outros alvos no sul do Líbano. O grupo que apoia o Hamas diz que vai continuar atacando Israel até que a guerra seja encerrada. E uma nova proposta para um cessar-fogo e libertação de reféns na faixa de Gaza começou a ser discutida hoje no Egito, que é um dos países que estão ajudando na mediação. Autoridades do país acreditam que o resultado desta nova negociação demore pelo menos 10 dias e deve incluir a primeira fase do acordo, que é um cessar-fogo. Patrícia Nielsen para o Jornal Américas no Ar. Depois do intervalo, tem alerta de tempo, porque o rio atmosférico que causou tempestades na Califórnia já se move para outras partes do país. E tem reportagem sobre o poder e o sucesso do brasileiríssimo açaí aqui nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi.
Já voltamos e com um alerta do clima. Depois de devastar a Califórnia com chuvas, ventos e inundações históricas, uma tempestade agora ameaça outras regiões. O mau tempo está seguindo pelo sudoeste dos Estados Unidos. Nevada, Arizona e Novo México devem sentir os impactos desse rio atmosférico que carrega grande quantidade de vapor de água. As autoridades alertam a população para ficarem atentas aí às notícias de chuva, vento e, claro, evitar riscos desnecessários. Até agora, 4 mortes foram confirmadas pela passagem dessa intensa tormenta pela Califórnia. A região declarou estado de emergência para receber assistência federal. A gente vai continuar acompanhando todas essas notícias e trazendo aqui para vocês. E já que a gente está falando de clima, vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar a previsão para amanhã para parte do nosso país aqui. Olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 39, máxima de 47. Nova York, a gente também tem sol entre nuvens. Washington, a mesma coisa. Norfolk, a mínima de 52. Atlanta, o sol nem dá as caras por lá. A mínima de 56, máxima de 65. Flórida, tempo encoberto em toda essa região. New Orleans, a gente tem chuva. Houston, chuva também com mínima de 64, Evelyn. Em San Antônio, a chuva dá uma trégua, pessoal. A previsão é de tempo encoberto, com o sol aparecendo de vez em quando, assim como em El Paso, onde a mínima pode passar aí dos 42. Lá em Albuquerque, no Novo México, a mínima mais baixa ainda de 32 graus Fahrenheit. Lá em Phoenix, no Arizona, a máxima pode bater 60, mas a previsão também é de sol entre nuvens, assim como em toda essa faixa mais para a região oeste do país, que atinge aí Los Angeles, São Francisco e também Las Vegas, lá em Nevada, onde a chuva já deu uma trégua, ainda bem, mas a mínima 40, bastante friozinho, a máxima não passa de 52. E a gente fala agora do nosso famoso açaí. Olha, é difícil encontrar alguém hoje que não conheça ou não tenha provado a fruta típica da nossa Amazônia brasileira. E é que essa iguaria está ganhando o mundo e virando febre em muitos países. Em 10 anos, a exportação do açaí cresceu 15.000% e um dos maiores públicos está aqui nos Estados Unidos e eu me incluo nele, viu? Agora a gente vê uma reportagem sobre essa iguaria da Eloá Orazen. Movimentando mais de $1 bilhão anualmente, o açaí fez por merecer o seu apelido, Ouro Preto da Floresta Amazônica. O fruto brasileiro, impulsionado pela onda de bem-estar e vida saudável, está conquistando paladares internacionais. A expectativa, inclusive, é que a exportação da fruta cresça mais de 4% até 2033, avaliando este mercado em $2,5 bilhões. Segundo o Grupo Serpa, os Estados Unidos são o maior importador mundial da fruta, comprando mais do que o dobro do que o segundo colocado, o Japão. Quem trabalha com açaí por aqui, confirma o que os números já sabiam. O consumo do ouro preto da floresta amazônica está bombando. Hoje, assim, nós trabalhamos com açaí aqui há 7 anos, que eu trabalho com açaí aqui nos Estados Unidos e tem sido uma experiência muito boa. O açaí tem crescido muito aqui nos Estados Unidos, cada dia crescendo mais, e eu acho que, além do crescimento, eu acho que tem a oportunidade de novos produtos do açaí. Hoje em dia, o açaí ele é bem conhecido como bowl de açaí, né? Que para mim é o mais gostoso de todos. Mas hoje em dia nós já vemos o açaí em pó, que pode ser desenvolvido em novos produtos. Nós temos o sorvete de açaí, nós temos sim, uma demanda grande de produto que a gente pode estar trabalhando junto com o açaí. Então, eu acho que esse, para mim, é o principal objetivo, é fazer novas oportunidades de negócio, novos produtos, crescer o produto. Eu acho que a palavra açaí é muito forte e ainda tem muito o que crescer aqui nos Estados Unidos. Além de serem o maior comprador internacional, os Estados Unidos são também responsáveis pelo lançamento do maior número de produtos com açaí como matéria-prima, com cerca de 30% do total. Além de saborosa, a fruta é rica em fibras e antioxidantes e excelente fonte de energia. Não é à toa que o açaí, com ou sem sotaque, está literalmente na ponta da língua dos americanos. Pela minha experiência, hoje 80% do que eu vendo é para americano. Então, os americanos têm gostado muito do açaí. Tem condição não, açaí é bom demais. Concordo. Todo mundo ama.
Bom, e agora a gente tem uma última imagem para encerrar o jornal de hoje. É um registro incomum que foi feito por um fotógrafo de vida selvagem que venceu um dos mais importantes prêmios de fotos do mundo. Olha só que coisa mais linda, gente. O fotógrafo conseguiu capturar um momento fofo de descanso de um urso polar enroladinho em cima de um iceberg. A imagem recebeu o nome de Cama de Gelo. Ela foi capturada em um arquipélago na Noruega pelo fotógrafo amador britânico Nima Sarikani. Ele disse que com essa foto espera que inspire aí as pessoas na esperança de que ainda há tempo de reverter as mudanças climáticas. Mais de 65 mil pessoas votaram na competição, um número recorde, e essa foto incrível foi a vencedora do People's Choice Award entre os mais de 50 mil imagens inscritas aí. Sensacional, né? Incrível, a foto fofíssima, o ursinho lá todo enroladinho, ele é muito fofo. É linda, mereceu. Adoro esses registros de vida selvagem, eu acompanho vários perfis na internet porque é incrível, a gente não tem contato, então assim pela internet a gente consegue dar uma olhadinha de como são os hábitos desses animais que são tão incríveis. E que consiga realmente transmitir essa mensagem que ele destacou aí. Uma mensagem importante. Muito. Bom, Jornal Américas no Ar então termina agora. Você fica com mais um episódio da Superprodução Jezabel e a gente volta a se encontrar de novo amanhã, que é sexta-feira, hein, gente? Uma boa noite. Boa noite.